Meu nome é Augusto, eu sou jornalista de formação, estudante de nutrição na Uninter. Também sou pós-graduando a nível de especialização no curso de Gastronomia Cultural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de bolsista da CAPES no mestrado em Sociologia e Ciência Política na PUC do Rio Grande do Sul. Esse trabalho que eu apresento, então, é um relato de experiência do meu estágio docente enquanto mestrando em Sociologia, ministrando uma disciplina no curso de Nutrição da PUC. Trazendo um pouco da revisão bibliográfica, a gente encontra que a reforma universitária da década de 60 foi uma tentativa de aproximar a docência da pesquisa, porque o Brasil tinha uma tradição em formar pesquisadores de excelência, mas o ensino superior necessitava uma habilidade de docência que ainda não era muito estimulada. Com isso, o final da década de 60, então, junto nessa reforma universitária, acabou trazendo elementos curriculares na pós-graduação que aproximavam a pesquisa da docência, com o intuito de formar novos professores, pesquisadores, é claro, mas também incentivando uma formação de qualidade para os futuros profissionais, fossem eles acadêmicos ou do mercado. Contudo, os cursos de nutrição ainda têm uma grade curricular bastante biomédica, onde o corpo humano é o principal objeto de estudo e o hospital é um centro privilegiado para a formação do conhecimento em saúde. Alguns autores vão pontuar que essa organização curricular pode ser um pouco inadequada, no sentido de que ela desvaloriza a formação complementar de outros profissionais dentro do curso de nutrição. Muitas vezes, então, existem pouquíssimas disciplinas, ou como eletivas, ou em outros cursos, que vão tratar da alimentação e da saúde a partir das epistemologias de outras áreas do conhecimento. A sociologia acaba sendo relegada como uma formação não obrigatória para os profissionais de saúde, e existe então toda uma gama de conhecimento que acaba não sendo desenvolvida pelo profissional, justamente porque ele não teve incentivo ou acesso a outras esferas do conhecimento que são fundamentais para a sua formação. O Jean-Pierre Poulain, no seu livro de Sociologias da Alimentação, já vai dizer que, assim como a sociologia médica, que é um campo bastante consolidado na academia, a sociologia da nutrição tem um potencial enorme de desvendar questões e refletir sobre aspectos profissionais, aspectos laborais do nutricionista, enquanto esse profissional inserido num contexto maior socioeconômico. Em complemento, o Contreras e a Garcia, que são dois autores que escreveram um seminal livro Alimentação, Sociedade e Cultura, vão dizer que a socioantropologia tem o potencial para examinar o discurso nutricional a partir da situação desse discurso, né? Entender onde ele está localizado dentro da esfera sociocultural e, a partir disso, refletir de que maneira os nutricionistas estão corroborando com estigmas ou com relações de poder que não viabilizam a autonomia alimentar, a consciência dos pacientes, né? Então, existe uma possibilidade enorme de diálogo entre as humanidades e as ciências biológicas. E a nutrição, para esses autores, não está relegada somente à esfera biológica. É um curso que fica no meio do caminho. Então, ele deveria, em tese, partir de epistemologias, tanto das humanas quanto das ciências médicas, para construir um currículo com uma formação sólida e crítica, além de técnica, para os nutricionistas que estão na graduação. Então, eu trago aqui o relato de uma das aulas que eu ministrei na disciplina de Alimentação e Cultura, uma disciplina de 2 créditos no primeiro semestre do curso de Nutrição da PUC. Nessa aula, a gente tinha o objetivo de discutir sobre o sentido simbólico da comida. E, para isso, eu trouxe, então, a teoria sociológica do Bourdieu, na qual ele fala que os sistemas simbólicos servem como ferramentas para fortalecer ou para causar rupturas em hierarquias de poder, e que a alimentação, então, faria parte desse elo que ajuda a construir, a manter relações de poder ou criar novas relações, a partir da maneira como a sociedade se organiza ao redor da alimentação.
Com isso, a gente partiu para uma análise um pouco mais prática de um caso bastante emblemático no Brasil, que é a inserção do leite condensado na nossa confeitaria brasileira. Hoje é muito difícil pensar numa receita de confeitaria brasileira que não exija leite condensado. É mais fácil, inclusive, que a gente pense em diferentes marcas de leite condensado do que em diferentes frutas nativas que poderiam fazer parte, serem as estrelas de receitas da nossa confeitaria. Mas o leite condensado não é brasileiro. Ele surgiu no século passado como um substituto para o leite materno. E foi somente com as pesquisas médicas que apontaram que isso não era possível que a Nestlé passou a direcionar suas campanhas publicitárias para que o leite condensado tivesse um uso culinário. Então, eles foram os primeiros a construírem livros de receita com fotografias no lugar de ilustrações. E essas fotografias causavam desejo, geravam um desejo muito grande em quem queria fazer essas receitas, porque era a primeira vez que eles poderiam ver como que ficaria pronto. Então, com o passar das décadas e uma campanha publicitária muito forte, a gente acabou naturalizando o leite condensado como um ingrediente típico da culinária brasileira, mas ele não é, ele foi artificialmente inserido na nossa cultura. E essa inserção artificial entra num conceito sociológico que advém do campo da sociologia do conhecimento, com o Berger e com o Luhmann, que é o conceito de habituação. Esses dois autores têm um livro bastante famoso na sociologia que se chama A Construção Social da Realidade, em que eles se debruçam a entender como que o conhecimento é criado e transmitido em sociedade. Então, eles falam dos processos de socialização, socialização primária, secundária, falam dos processos de legitimação, dos processos de habituação e institucionalização de um conhecimento. E nesse caso, a gente chegou à conclusão de que o leite condensado passou por um processo de habituação no nosso conhecimento popular sobre confeitaria brasileira, uma vez que ele não é oriundo do Brasil, mas que foi inserido via símbolos, via propaganda, via lacunas nas nossas políticas de alimentação e nutrição, e então passou a ser esse grande ícone da confeitaria brasileira, mesmo que ele não tenha nada de brasileiro. Então a turma foi convidada a refletir sobre esse caso, utilizando, mobilizando esses dois conceitos sociológicos, de habituação e de símbolo, e aí depois a gente seguiu para as outras atividades planejadas para a aula, né? E eu acho que esse exemplo que eu trouxe dessa aula, apesar de existirem outros exemplos também, esse ilustra bastante o poder e o potencial que a sociologia tem para a formação dos nutricionistas. Porque a gente está falando não só de uma formação de domínio técnico, de nutriente, de anatomia, de prática clínica, mas também da incorporação de um olhar sociológico que é igualmente rígido, que é igualmente metodológico, assim como outras pesquisas clínicas na área da nutrição, na área da epidemiologia, a sociologia tem o aporte mais do que necessário para incorporar e fortalecer uma formação muito mais crítica e holística dos novos nutricionistas. E isso vai ao encontro, então, do que o Contreras e a Garcia falam no livro deles, dessas possibilidades que tendem a contribuir muito mais do que interromper ou desvirtuar caminhos de uma formação de profissionais da saúde, né? Aqui eu deixo então as referências que eu usei para fazer essa apresentação, bem como o meu e-mail e o meu telefone, caso queiram fazer sugestões ou tirar dúvidas sobre o meu trabalho. Agradeço pela atenção.